Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, hoje vamos dar continuidade à história de Rebeca. Rebeca, essa mulher extraordinária, que tem muito a nos ensinar. Uma mulher disposta, uma mulher proativa, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher alegre, uma mulher ajudadora. Uma mulher como a mulher de Provérbios 31, que não comia o pão da preguiça. Filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão. Então, uma mulher que tem muito a nos ensinar. E nós falamos do encontro dela com o servo de Abraão, com Eliezer, junto à fonte, junto ao poço. E Eliezer perguntou a ela se na casa dela havia um local onde eles pudessem pernoitar. E ela prontamente disse que sim, mas foi na sua casa, falou de tudo que tinha acontecido ali no poço, junto à fonte. E ela tinha um irmão chamado Labão. Aquele Labão que nós já estudamos na história de Lia e Raquel, que era pai dessas duas moças que se tornaram esposas de Jacó. Então, Labão, quando ouve ela contar a história do que aconteceu, e ela mostra as pulseiras que ela ganhou e o pendente que está no seu nariz, ele rapidamente corre ao encontro de Eliezer e diz: meu senhor, o que você está fazendo aí? Vamos, nós temos pastagem, locais para os camelos e hospedagem para você e os seus servos. Vamos. Chegando na sua casa, tudo indica que o pai de Rebeca já era um homem muito idoso, provavelmente já estava doente, acamado, Betuel. Por isso que Labão toma a iniciativa de tudo. Ele faz a recepção, ele chama Eliezer, manda entrar, ele manda preparar um banquete, um jantar para eles. Tudo indica que porque o pai já estava idoso. Eles moravam num local idólatra, numa cidade pagã, mas pelo texto, nós temos a convicção em dizer que eles temiam ao Deus de Abraão. Já ouviu falar no Deus de Abraão e temiam ao Deus de Abraão. Então, mostra que Rebeca vivia num ambiente onde eles tinham fé, onde eles criam no mesmo Deus que Abraão cria, pela maneira que Rebeca se comporta e pelas palavras que eles dizem ao chegar aquele servo. E quando chega aquele servo, ele acomoda todo mundo, dá água para o servo lavar os pés. Irmãos, isso era tremendo, isso era muito importante. Para nós aqui, a gente talvez não consiga nem imaginar essa importância, mas quando alguém chegava, que você dava água para lavar os pés, isso indicava que você estava honrando essa pessoa, você estava recebendo essa pessoa com honraria. E assim ele faz com aquele servo de Abraão. E quando aquele servo entra, ele diz: olha, como nós temos preparado aqui um banquete, vamos comer. E aquele servo diz: eu não comerei até que eu tenha dito por que eu vim. Qual é o meu negócio que eu vim fazer aqui? Qual foi a minha situação aqui para este encontro? E ele diz: olha, meu servo, sou servo de Abraão, meu senhor. O Senhor muito abençoou meu Senhor, enriqueceu meu Senhor. E quando ele já era idoso, também a sua esposa já era muito idosa, o Senhor concedeu que ela concebesse. Ela teve um filho, no qual ele chamou Isaque. E esse filho, o meu Senhor Abraão, deu tudo quanto possuía a este filho. Ele diz, né? E o meu Senhor me fez prometer que não daria esposa ao seu filho dali das terras dos cananeus, mas viria buscar no meio da sua parentela. E eu saí, e ele disse que o anjo do Senhor me conduziria. E eu cheguei junto à fonte, quando vinha vindo a jovem Rebeca, na qual eu encontrei, e eu fiz uma oração ao Deus do meu Senhor, e disse a Deus que se eu tivesse bom termo nessa jornada, ia dizer que a moça que eu pedisse água, daria água também aos camelos. E essa jovem, a Rebeca, ela deu água tanto a mim, como aos camelos, como aos servos. E por isso eu estou aqui para concluir a minha missão e saber se eu tive bom êxito, querendo saber se esta jovem será a esposa do meu senhor Isaque, filho do meu senhor Abraão. E
quando ele conta toda aquela história, o versículo de número 50 diz: então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eles reconhecem que tudo aquilo que aconteceu foi algo vindo do Senhor, foi o Senhor que fez, e eles não têm mais nada a dizer contra aquilo fora da verdade do Senhor. Aprendemos com essa atitude tanto de Abraão como de Eliezer, que nós dependemos do Senhor para ter bons relacionamentos. Abraão orou ao Senhor e enviou o servo. O servo orou ao Senhor e pediu uma prova, pediu que o Senhor mostrasse a ele. E quando aquela jovem veio, no primeiro momento que o atraiu foi a beleza. Mas o que fez ele decidir que aquela jovem seria a jovem que o Senhor estava mandando é a disposição de Rebeca em servir. Foi a disposição de Rebeca em ajudar. Foi a disposição de Rebeca em trabalhar. Foi isso que fez decidir. E quando ele ora, Senhor, a dizer que a moça que fizer isso, quando ele pede esse sinal, que o Senhor confirma esse sinal, e a Bíblia diz que ele a observava atentamente. Você jovem, você rapaz que ainda não casou, aprenda a observar atentamente aquele com quem você planeja dividir a sua vida, ou aquela com quem você deseja dividir a sua vida. Observe o tratamento dessas pessoas com a sua família. Observe a disposição em trabalhar. Observe a disposição em servir. Observe se a pessoa tem iniciativa. Observe se essa pessoa é uma pessoa proativa. Preste muita atenção e faça como Eliezer. Peça a direção do Senhor, porque o Senhor é aquele que pesa os nossos caminhos e dirige os nossos passos. Então Eliezer, depois de terminar de contar tudo isso, que ele conta tudo isso, tanto o pai de Rebeca como o seu irmão mais velho, que era uma espécie de tutor dela, dizem: isso procede do Senhor, e nós não temos mais nada o que dizer fora dessa verdade. Nesse momento Rebeca entra na presença. Toma e vai-te, ele diz: toma, Rebeca, vai-te, que seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. E eles concordam. E ali, para que se entenda também, porque alguns usam essa história de Rebeca e Isaac para quererem defender o morar juntos sem assumir um compromisso, sem se casar diante do Senhor e diante dos homens. E ali, para que a gente entenda, quando eles fazem esse compromisso, o representante de Abraão, que era o mordomo, que era o administrador das suas coisas, ele tinha poder legal para fechar o acordo do casamento. Ali ele já estava casando. Rebeca já sai da casa dos seus pais, casada com Isaac. Ela já sai dali com o compromisso feito. Ela ainda não concretizou o casamento, mas ela já sai da casa dos seus pais casada. É um acordo. Para nós aqui não conseguimos entender muito bem esses casamentos arranjados, mas naquela época era o que se fazia, e ainda hoje em alguns países do Oriente ainda existe essa prática. Então, no momento que se fazia aquele acordo, ali ela já saía dali casada com Isaac. Então, quando o servo de Abraão ouviu que o pai de Rebeca, juntamente com seu irmão mais velho, concordou com o casamento, que Rebeca agora já era a prometida do seu senhor Isaac, aí ele come e bebe juntamente com seus homens, e eles se regozijam e se alegram ali naquele momento. E aí, ainda de madrugada, ele se levanta e vai falar com eles e diz: olha, eu já quero voltar para o meu Senhor e levar a boa nova para o meu Senhor, mostrar a ele que o Senhor me deu êxito na minha viagem. E a mãe de Rebeca, juntamente com Labão, seu irmão, eles dizem: não faça isso, vamos, deixe que a moça fique conosco ainda pelo menos uns 10 dias, talvez para preparar um enxoval, talvez para ela se preparar. E ele diz: não me prenda aqui, me deixe voltar. E eles dizem assim: vamos perguntar a Rebeca. Ele diz: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti, por favor, que eu volte ao meu Senhor. Então disseram: chamemos a moça e ouçamo-la
pessoalmente. Versículo 57. E eles chamam Rebeca para que Rebeca decida essa questão. Como eu disse lá no outro vídeo, Rebeca, ela era decidida. Rebeca tinha iniciativa. Rebeca, ela cria no Deus do agora. Ela cria no Deus que está no controle também do presente. Não só do futuro e nem do passado. Ele está no controle também do presente. E Rebeca prontamente diz, eu irei. Rebeca está pronta, Rebeca está preparada. Rebeca não precisava de 10 dias para se preparar. Rebeca está pronta. Por isso Rebeca, ela é uma representação da igreja do Senhor. Que a igreja do Senhor precisa estar preparada. Na hora que anunciar que o noivo está chegando, a igreja do Senhor precisa estar preparada. Rebeca estava preparada, pronta para subir, pronta para ir com aquele servo. Irmãos, o caminho de pelo menos um mês, se eles estivessem num tempo de seca, era um caminho muito difícil. Se estivesse num tempo de inverno, era difícil mais ainda de andar por esses caminhos. Eram caminhos desérticos, pedregosos, difíceis. Mas Rebeca diz, eu estou pronta. Eu irei ficar em cima de um camelo durante dias e dias e dias e dias. E eu acredito que durante todo o percurso dessa viagem. Aí se despede Rebeca, vai Rebeca e a sua ama Débora. Tem uma curiosidade aqui. Débora, somente esse nome Débora, só existem 2 mulheres na Bíblia. Nessa Débora que criou e cuidou de Rebeca, que era a ama dela, e na Débora que se torna juíza lá no livro de Juízes, no capítulo 4. Só existem essas 2 Déboras na Bíblia. E ela pega essa sua ama chamada Débora, e a Bíblia diz que algumas moças mais, e eles seguem essa viagem. Eu acredito que durante essa viagem, Eliezer aproveita para falar sobre o seu servo Isaque, para falar sobre o seu servo Abraão. Eu acredito que Rebeca foi ali observando, e ele também observando Rebeca. E a Bíblia não diz isso, mas eu estou dizendo, sou eu que estou dizendo. Eu acredito que à noite, quando eles paravam para acampar, ali Eliezer aproveitava para observar um pouco mais essa disposição de Rebeca de servir, essa disposição de Rebeca de buscar, e essa disposição de Rebeca de derramar. Eu acredito que ali foi se desenvolvendo uma amizade entre Rebeca e Eliezer. E eles foram e passaram todo o período da viagem. A Bíblia diz que eles estão se aproximando do Negueb. Negueb era uma região muito difícil, mas era uma região próxima de onde eles habitavam. E quando eles vão se aproximando ali daquele lugar, Rebeca ao longe avista Isaque. E vocês sabem o que Isaque estava fazendo quando Rebeca o avista? Isaque estava orando. Com certeza Isaque sabia que o seu pai havia mandado o seu servo Eliezer ir buscar uma mulher para ele. Então eu tenho segurança em dizer que Isaque estava orando por esta mulher. Isaque estava apresentando ao Senhor esta mulher. Aleluia! Isso já era um hábito, porque o texto diz que Isaque estava fazendo as suas orações e meditações do final da tarde, ou seja, ele já era acostumado. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, um casamento abençoado, você precisa estar em oração. Você precisa ter o hábito de orar, assim como teve Isaque e assim como Rebeca tinha disposição de buscar e de derramar. Aleluia, glória a Deus. E aí diz no versículo de número 60, então se levantou Rebeca, 61, então se levantou Rebeca com suas moças, montando os camelos, seguiram o homem, o servo, e tomou a Rebeca e partiu. Versículo 62, era Isaque, Isaque vinha do caminho de Bel-Lairoi. Não sei se vocês lembram, esse caminho de Bel-Lairoi era aquela fonte lá onde Deus aparece para Agar, aquela fonte que significa o Deus que tudo vê e tudo ouve. Era exatamente no lugar, no Deus que tudo vê e tudo ouve, que Isaque estava orando. Deus, ele vê e ouve a sua oração. Tudo ele vê e tudo ele ouve. Aleluia, glória a Deus, porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaque a orar no campo ao cair da tarde.
erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Ele ergue os olhos quando ele está nas suas orações, e eis que ele vê que vem ali a caravana de camelos. Mas também Rebeca levantou os olhos e viu Isaac. Quando ela viu aquele homem, quando ela viu aquele rapaz, que não era tão jovem, porque ele já tinha 40 anos, Rebeca tinha entre 17 e 20 anos, não mais do que isso, e Isaac tinha 40 anos quando acontece esse encontro. E ela rapidamente apeia do camelo, mostrando que o Isaac já chamou a atenção da Rebeca, que a Rebeca já ficou interessada pelo Isaac, e ela apia rapidamente do camelo e pergunta quem é aquele que vem ali. E o servo Eliezer diz: é meu senhor Isaac. Rebeca rapidamente cobriu o rosto com um véu. Outro princípio que nós aprendemos com Rebeca. Rebeca respeita e honra Isaac. E era um costume naquela época que o noivo só conhecesse a noiva na hora de coabitar com ela, quando ele ia se deitar com ela, depois do casamento firmado, era que ele conhecia esta noiva. E Rebeca honra Isaac, cobrindo seu rosto e ensinando um princípio para as moças de hoje. Quando você vê o seu pretendente, você não se mostra, você se cobre. Hoje as moças estão descobrindo todo o corpo. E ao invés de se cobrirem, de se guardarem para o seu prometido, estão se expondo. Rebeca ensina que ela cobre o rosto quando ela vê Isaac. Eu fico imaginando a cena de Rebeca, vendo Isaac ali no final da tarde, com aquele sol se pondo, e ela vê Isaac vindo na sua montaria como um príncipe, porque Isaac era chamado de príncipe. Ele era como um príncipe, filho de Abraão, porque Abraão era muito rico e ele era considerado príncipe. Rebeca também não era pobre, porque não era qualquer pessoa que tinha na sua casa hospedagem para 10 pessoas, comida para dar a todas essas pessoas, pastagem para camelo e espaço para colocar esses camelos. Então ela era alguém que tinha condições também, mas mesmo sendo alguém que tinha condições, ela não comia o pão da preguiça. Ela era uma mulher que nos ensina que nós devemos ser trabalhadoras. Outra coisa que indica que Rebeca era rica é que somente as famílias de classe alta, as filhas tinham o direito de decidirem. Quando eles chamam Rebeca e dizem: deixa que a moça decida se ela vai ou não, e ela decide: eu irei, isso significa que eles tinham uma situação abastada, que eles eram ricos. Então Rebeca avista Isaac, e quando ela avista Isaac, ela se cobre. Ela se cobre. E ela diz: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o Senhor respondeu: é Isaac, o meu Senhor. E ela tomou o véu e se cobriu. Versículo 65. O versículo 66 diz: o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. E ali, por um momento, o servo faz um resumo de toda a viagem, do bom termo que o Senhor deu a ele, de ter sido bem sucedido, de tudo que o Senhor colocou nas mãos dele, e apresenta a Rebeca a Isaac. E a Bíblia diz que Isaac a toma pela mão, conduz esta noiva até a tenda que era da sua mãe Sara. E a Bíblia diz que Isaac se consolou da morte da sua mãe e amou Rebeca. Foi um amor à primeira vista. Isaac se apaixona de tal maneira por Rebeca que ele a amou. Versículo 67. Isaac conduziu à tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da mãe. Então Isaac foi consolado. Aprendemos mais uma coisa com Rebeca. Nós, como mulheres de Deus, precisamos ser consoladoras. Levar consolo aos nossos maridos. Levar aos que estão próximos de nós palavras de ânimo, de esperança e de conforto.
É mais uma coisa que nós aprendemos com Rebeca. E não vai dar para a gente terminar, porque ainda tem muita coisa para a gente aprender da vida de Rebeca. E nós vamos fazer em um outro vídeo. Então fica ligado. Se você puder, dá aí o teu like neste vídeo. Compartilha com os teus amigos, com os teus familiares, ajuda aí o canal a se fortalecer, para que o YouTube possa indicar esse vídeo para outras pessoas. Precisa de um número de likes, de comentários. Então, se você puder deixar um comentário, o que você achou, se essa palavra abençoou o seu coração, se você tem vontade de aprender sobre uma outra personagem, coloca aí, para que a gente possa compartilhar depois. E o desejo do meu coração é que o Senhor abençoe você e sua casa, que você, mulher de Deus, seja como Rebeca, cheia de iniciativa, que tem nas suas atitudes conforto para aqueles que estão perto de você, que é decidida, que sabe tomar decisões no momento certo e que entende que o Senhor é o Deus que cuida também do seu presente, porque Ele conhece o seu futuro. Deus abençoe sua casa e sua família. Deus abençoe seu coração. Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação.